Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 18. Eu senti muito forte de Deus de trazer uma palavra hoje direcionada à família. Não é muito o que normalmente Deus traz no meu coração, mas eu senti assim que nós precisamos de escutar mais sobre a família, né? Então eu tenho hoje uma palavra direcionada para os homens e outra direcionada para as mulheres. Amém? E eu creio que vai ser algo assim vindo realmente da parte do Senhor. Então Mateus capítulo 1, versículo 18, vamos ler os 18, 19 e o 20, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas. Recebe Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém? Pai, eu peço que essa tua boa palavra, Deus, ela entre em nossos corações, Pai. Que nessa noite nós possamos colher frutos, Pai. Deus, que aqui haja terrenos, Senhor Deus, extremamente férteis diante do Senhor, Pai. Oh Deus, que o rio que corre no teu coração, Deus, ele corra nessa noite, neste lugar, Pai. E ele venha, Deus, banhar, Deus, as nossas raízes, Senhor Deus, com a água vinda dos céus, Pai. Com a água do Espírito Santo nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. Tem alguém aqui que não conhece essa história? A história do nascimento de Jesus, a história de José, de Maria. Eu acho que não tem ninguém, né, na face dessa terra, pelo menos que eu conheça, que nunca ouviu falar dessa história. Até mesmo porque o nosso calendário, ele é marcado como antes de Cristo e depois de Cristo, né? Então eu creio que todos conhecem. E Maria, aqui o texto que nós lemos diz que Maria estava prometida para José. Aqui eles ainda não haviam se casado, eles estavam noivos. Só que o noivado naquela época era um pouquinho diferente do nosso. O noivado naquela época era algo tão sério quanto o casamento. E era necessário um pedido de divórcio para separar um noivado. Você acredita nisso? Era algo muito sério. Era algo firmado, era um compromisso muito sério diante dos homens e diante de Deus. Agora você imagina, José e Maria estavam noivos e de repente José fica sabendo que Maria está grávida. Naquela época os noivos também não se tocavam, não tinham mais intimidade. E ele fica sabendo. Eu fico imaginando como ficou o coração de José. Imagine se você, homem, né? Você está noivo de uma mulher e vocês não têm relacionamentos, né, sexuais, mas de repente essa mulher aparece grávida. O que você faria? Qual seria a tua reação? Né? Eu estou vendo aí pela cara de uns que ficou muito pensativo, né? Tipo assim, meu Deus, o que é que eu faria? E José também ficou pensativo. José também ficou pensativo. A Bíblia diz que ele, no seu interior, né? Ele decidiu deixá-la lá no seu interior.
Ele falou: não, eu vou deixar essa mulher, porque tem alguma coisa errada. Eu não toquei nela. Não é meu esse filho. Mas quando você olha essa história e você vê a reação de José, você começa a perceber que José era um homem de relacionamento com Deus. Que José era um homem de Deus. Amém, homens? Amém, homens? Aqui nós começamos a aprender o que é que um homem de Deus precisa fazer. Como este homem de Deus precisa proceder. E eu vou primeiro falar para os homens, tá? Não fiquem chateados, porque depois as mulheres vão escutar também. Mas eu vou falar para os homens por quê? Porque o homem é o cabeça da casa. Ele é o responsável, espiritualmente falando, pela sua casa. Quando, lá no Jardim do Éden, quando Eva pegou do fruto, ofereceu a Adão, Adão comeu. Quando Deus veio cobrar, Ele perguntou para quem? Para Adão. Por quê? Foi Adão que tinha pego o fruto? Não. Mas ele era o responsável pela sua casa. Então você, homem, você é responsável pela sua casa. Amém? Você é emocionalmente, espiritualmente, financeiramente responsável pela sua casa. Qual é a postura de um homem, de uma mulher de Deus? O homem, ele é o cabeça da casa. Sobre ele há uma responsabilidade de conduzir a sua casa para Deus. Ele é o provedor. Ele tem que entregar, segundo a palavra de Deus, ele precisa entregar a sua vida pela sua esposa, pela sua casa, pelo seu lar. E nesses 3 versos nós vemos, né, todo o caráter, toda a idoneidade, toda a seriedade de José. José é um homem, na verdade, que quando a gente passa pela palavra, ele é pouco lembrado, né? Se você vê, poxa vida, não dão, eu acho que não dão todo o prestígio que ele precisa ter. Lembram de Maria, que foi a mãe de Jesus? Lembram de Jesus? Lembram dos discípulos? Mas quem foi José? Ah, José foi o pai de Jesus. Mas José, ele fala muito aos nossos corações. Ele parece não ter muito protagonismo nessa história. Mas eu quero te dizer que eu tenho plena convicção que o caráter desse homem influenciou diretamente o caráter de Jesus. Então a primeira coisa que a gente vê aqui nesses 3 versículos que nós lemos, que são virtudes de um homem de Deus, e que você, homem de Deus, precisa buscar para conduzir a sua casa, para conduzir a sua família, para conduzir a sua vida, estão aqui. Preste atenção. A primeira coisa, na crise, ele pensava antes de agir. Você, homem, como você faz mediante as crises? Você corre para um bar para beber? Você corre para um prostíbulo? Você corre para qualquer lugar para se drogar? O que você faz? Você briga, quebra tudo dentro da sua casa? Esse homem, ele pensava antes de agir. Se coloque no lugar de José. Como é que você agiria se você soubesse que a sua esposa estava grávida? Como é que você conseguiria controlar esse turbilhão de emoções dentro de você? José, eu imagino que ele deve ter ficado triste, deve ter ficado aflito.
Ele deve ter pensado: essa mulher me traiu, esse filho não é meu, não fui eu que toquei nela. Eu fico imaginando isso porque eu acho que como ser humano talvez isso passaria na cabeça de qualquer um aqui, não é verdade? E ele era um ser humano. Mas mesmo assim ele não deixou o imediatismo e o impulso tomar conta dele. Em seu interior ele estava pensando em fazer o quê? Deixá-la. Mas ele não deixou. Mas ele cogitou. A palavra diz que ele cogitou. Mas ele não agiu de forma insensata. Sabe quantas vezes homens, papais, maridos, você tem agido de forma insensata dentro da sua casa? Você não tem sido aquele homem que tem falado: não, aqui o comando vem de Deus, a resposta vem do Senhor, vamos buscar a Deus. Mas às vezes você é o primeiro a se desesperar, é o primeiro a colocar as coisas a perder. Lembra que você é o esteio da sua casa. Mesmo com esse turbilhão de sentimentos, ele começou a pensar em uma forma de resolver a situação. José pensou, refletiu, e eu tenho certeza absoluta que ele deve ter buscado a Deus. Sabe por que eu tenho certeza disso? Porque o anjo veio dar uma resposta para ele. O anjo veio dar uma resposta para ele. Sabe, meu irmão, em tempos de crises, em tempos de dificuldades, dentro da sua casa, dentro da sua família, não se desespere. Não faça besteira. Busque a Deus. Amém? Busque ao Senhor, porque Ele vai trazer uma resposta para você. Assim como o anjo veio trazer uma resposta da parte do Senhor para José, o Senhor vai mandar um anjo para trazer resposta para você. Amém, irmão? A segunda coisa que eu vejo que José não fez, e ele foi sábio em não fazer isso. Na crise ele não expôs a sua família. Na crise ele não expôs a sua família. Ele guardou a sua família. Ele guardou o coração da sua noiva. Ele buscou respostas sem macular o futuro do seu lar. A palavra diz que ele queria deixá-la secretamente. Você sabe o que ele poderia ter feito aqui? Ele poderia ter ido na praça pública, levado ela e falado: essa mulher adulterou contra mim. E ele estaria correto. Ela estava grávida. Eu não toquei nessa mulher. E aí você sabe o que aconteceria com Maria? Ela seria enterrada até o pescoço, mais ou menos, e ela seria apedrejada, porque era isso que se fazia com uma adúltera naquela época. Mas aquele homem, ele amava aquela mulher a tal ponto que ele fez o quê? Ele guardou aquela mulher. E mesmo pensando em deixá-la, ele falou: eu vou fazer isso secretamente. Por quê? Porque ele temia sobre a vida daquela mulher. Isso é guardar a família. Sabe o que muitas vezes tem acontecido dentro das nossas casas? Acontece confusão, acontece briga. A primeira coisa que a gente faz: expõe a nossa casa. Abre para todo mundo ver. Lógico que você tem que procurar ajuda, mas ajuda no lugar certo. E José fez isso, foi com Deus. E o anjo veio trazer a resposta. O anjo veio. Como nós precisamos aprender com esse homem. Porque às vezes nos momentos difíceis de guerra, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é fazer o quê? Ela vai me pagar. Eu vou dar o troco.
E vai ser na mesma moeda. Atire a primeira pedra, quem nunca pensou assim. Você mulher também, eu tenho certeza que você já deve ter pensado assim. Ele vai me pagar. Eu estou falando para os homens, mas mulherada, isso daqui também serve para a gente, amém? São virtudes de um homem, de uma mulher de Deus, de pessoas que têm compromisso com a palavra do Senhor. Nós não podemos expor a nossa casa. Nós não podemos dar munição para o inimigo vir e acabar com o nosso lar. Nós precisamos cuidar daquilo que é nosso, amém? Homens, você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Deus te deu uma mulher abençoada, amém? Ela pode não estar sendo agora, mas começa a profetizar. Ela vai ser uma mulher abençoada. Olhe pelos olhos da fé. A Bíblia diz que o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Brenda, coloca aqui Efésios 5, 25 a 29, nós vamos ler. O homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha aí, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, quem ama a esposa a si mesmo se ama. Aí tem mais 29, né? Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. A Bíblia fala que você, homem, precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Morreu por ela. Ele foi lá e se entregou em uma cruz por ela. Mas sabe o que acontece dentro da nossa casa muitas vezes? Em vez da gente amar a esposa, a gente está pregando ela na cruz, no lugar que talvez você, homem, deveria estar. Não é verdade? E não, Adriana. Se você pudesse, você pregaria ela na cruz e mataria ela, porque essa mulher está te fazendo muita raiva. Mas sabe, você precisa amar ao ponto de você entender que ela foi aquela que o Senhor colocou ao seu lado, que ela foi aquela mulher que o Senhor vai usar para abençoar a sua vida. Amém? Invista nela. Invista nela. Um homem íntegro, um homem reto, que teme ao Senhor, ele se sacrifica pela sua esposa, pela sua casa, pela sua família. A terceira coisa de um homem de Deus é que um homem de Deus, ele ouve a voz de Deus, ele tem relacionamento com Deus. José estava apto a escutar a voz de Deus, ele estava apto a escutar o que o anjo veio dizer a ele, porque ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Meu irmão, a tua esposa te vê orar? Você tem orado dentro da sua casa? Você tem lido a palavra? Você tem buscado a Deus? A tua família vê que você é de fato um homem que busca o Senhor? Vou falar do meu marido, aproveitar que ele não está aqui, mas eu vou honrá-lo. Quantas vezes à noite, eu não sou de abraçar muito o Igor, mas de vez em quando eu passo a mão para saber se ele está do meu lado, de noite,
Não gosto de dormir agarrada porque dá calor. Mas eu passo a mão e o Igor não tá. E aí nessa hora eu acordo. E eu procuro, cadê o Igor? Ele está ajoelhado orando. Sabe? E eu me sinto bem. Porque eu falo, tem um homem que está guardando a nossa casa em oração. Tem um homem que está buscando a Deus. Que eu sei que nos momentos que eu estiver fraca, Ele vai me ajudar. Outras vezes eu acordo achando que tem uma assombração puxando no meu pé. E é Ele com a mão no meu calcanhar assim. Acho que Ele está orando por mim. Mas sabe, tua família, homem, precisa ver você orando, você buscando o Senhor. Eles precisam ver que eles estão protegidos pela sua oração. Homens, como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Mateus 2,13 diz assim: e tendo ele se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e a sua mãe. Opa, perdão, gente. Mas vai servir. E demora-te lá até que te digas, porque Herodes há de procurar o menino para matar. O homem de Deus, essa passagem aqui foi depois que Jesus nasceu. E aí, o que acontece? Vai lá os reis magos, né? E oferece presentes. E o anjo aparece de novo para José e diz: José, rasga, vaza daqui, porque querem matar o menino. E José sai. Sabe o que eu entendo aqui nessa noite, com essa palavra? É que o homem de Deus, ele só não escuta a voz de Deus. Ele não só escuta a voz de Deus, como ele também obedece à voz de Deus. Amém, irmãos? Amém, homens? José não só escutou a voz de Deus falando, mas ele entendeu o propósito e ele obedeceu ao comando que Deus tinha dado a ele. Primeiro Deus falou para ele: não se separa dessa mulher, porque aquilo que está nela, essa criança, é de Deus, é do Espírito Santo. Depois, e ele não se separou. Depois o anjo vem e fala: sai daqui, vai para o Egito, porque Herodes quer matar teu filho. Herodes quer matar Jesus. Ele pega e sai. Um homem que obedece à voz do Senhor. Homens, quando vocês estão conectados com Deus, quando vocês escutam a voz de Deus, Ele traz o escape no momento certo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. A quinta coisa que eu quero destacar, a peia já está acabando para vocês, homens, é que por causa do relacionamento com Deus, José foi forte diante das dificuldades. Amados irmãos, eu não sei se alguma vez você já se sentiu impotente diante das lutas dentro da sua casa. Eu não sei se você já se sentiu incapaz diante das lutas dentro da sua casa. Não sei se você já se sentiu como se o chão tivesse sido tirado de você, homem, dentro da sua casa. Mas quando você tem um relacionamento diante do Senhor, com o Senhor, Ele te faz forte para conseguir superar todas as dificuldades. O homem de Deus, ele é forte, ele é confiante, pois a força dele não vem dele, mas vem do Senhor que sustenta ele. É um homem de fé. E por ele ser um homem de fé, ele traz confiança dentro da sua casa. Eu me lembro que quando
nas maiores dificuldades, quando eu morava ainda com os meus pais, na maior dificuldade da nossa vida, foi quando meu pai perdeu tudo. Quebrou, que apartou. Eu me lembro que ele levantava de madrugada e orava. Quantas vezes a minha mãe falava assim: Marina, o teu pai se trancou dentro do banheiro e passou mais de meia hora hoje de madrugada orando, ajoelhado, com certeza, né? Em cima do vaso sanitário, mas orando, se fortalecendo no Senhor. E uma vez eu escutei o meu pai falar: minha filha, as pressões foram tão grandes que eu acho que se não fosse o Senhor, eu tinha me suicidado. Eu tenho convicção que se não fosse o Senhor, eu tinha tirado a minha vida. Porque era oficial de justiça na porta de casa, era gente cobrando, foi uma loucura. Mas o relacionamento com Deus fez o meu pai um homem forte diante da tribulação. E ali trouxe confiança para dentro da nossa casa. E hoje o Senhor está o exaltando, sabe? Hoje o Senhor está o exaltando. Ele tem condições. Eu vejo que coisa mais linda. As minhas filhas vão para lá, meu pai faz todas as vontades delas, sabe? Ele faz questão de dar para elas muitas vezes aquilo que ele não deu para mim nem para os meus irmãos. E eu me sinto honrada por isso. Mas eu vi no meu pai um homem forte, sustentado pelo Senhor. Porque eu tenho certeza, porque eu já vi muitos casos de homens que quando acontecem essas coisas, a primeira coisa que ele faz é largar a família, é abandonar tudo, é se voltar para um vício, sabe? Então um homem de Deus, ele tem relacionamento com Deus. Para terminarmos com vocês, amados homens, os homens de Deus acreditam nos planos e nos sonhos de Deus para a sua vida. José acreditou na palavra do Senhor para a sua vida, para a sua casa, e essa palavra sustentou ele nas dificuldades, nas adversidades, nas aflições, nos momentos felizes. Ele creu no plano de Deus, no propósito que Deus havia unido ele e Maria. E ele permaneceu. Homens, as lutas virão. Dentro do seu lar as lutas virão. Eu não estou profetizando, é algo certo. Mas você precisa crer, você precisa acreditar nos planos que Deus tem para a sua vida, amém? Amém, amados? Homens, vocês são o leme da casa de vocês. Vocês é que levam as mulheres. A casa de vocês é vocês que levam. Você pode ver na palavra, quando Deus ele vai falar com uma família, ele se direciona ao homem, que é o cabeça da casa, sobre os seus lombos, sobre as suas costas, existe uma responsabilidade. Creia que os planos de Deus são grandes para a sua vida e para a sua casa. Então busque o Senhor, amém? Agora, mulherada, aperte o cinto. Vocês também vão escutar, amém? Uma casa, ela é fundamentada com tijolos, com cimento, com argamassa, não sei mais, com um bocado de coisa que eu não sei o que é. Vocês homens sabem, eu não sei. Falei para as mulheres que os homens parece que eles nascem com curso de pedreiro, encanador e eletricista. Na hora que nasce, eles já têm esse dom, né? E a mulher é cozinha, arrumação, essas coisas. Normalmente a mulher parece que, enfim. Mas um lar, uma casa é sustentada por tijolos, cimento.
Mas um lar, ele é sustentado pela união. Ele é sustentado pelo amor. Ele é sustentado pelo companheirismo. Ele é sustentado, sabe? Por muitas vezes você ter que ficar quietinha. Você às vezes precisa se calar, né? Como diz o pastor Igor. Calada. Para que Deus possa agir naquele momento. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 1, versículo 27. Vamos continuar falando dessa família, amém? Maria, José. Só não vai dar tempo de falar dos filhos hoje. Mas vai chegar a vez deles também. Lucas, capítulo 1, versículo 27. Vou ler aqui, gente. Há uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo onde estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, conturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor, e o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Nós vimos essa história lá em Mateus, pela ótica de José, amém? Agora nós vamos ver a mesma história pela ótica de Maria. Você imagina, ela estava noiva, comprometida com José, ela já devia ter feito planos de tudo, estava tudo certo. Vou casar, vou ter filho, vou ter uma família linda. Minha família vai ser a coisa mais linda. Vamos ter uns gurizinhos assim, um bocado, né? Porque judeu é assim, mano. Judeu é um negócio que é fora do normal. É uma escadinha. 1, 2, 3. Um na barriga e um no pensamento. Eles já são assim, eles são... Então ela já deve ter feito todos os seus planos. E aí, só que chegou o tempo. Que tempo, pastora? O tempo da manifestação do Senhor. E aí Deus olha lá do céu e fala: quem eu vou escolher? E vê aquela mulher santa, que provavelmente tinha um relacionamento com Deus também. Aquela mulher que buscava se guardar, que buscava orar, que buscava, né, conhecer ao Senhor. E ele fala: tá ali, é ela. E aí ele manda um anjo: anjo, é o seguinte, você vai lá, manda um recado para essa mulher e diga para ela que ela vai ter um filho. Só que esse filho não vai ser de José, vai vir do Espírito Santo. E esse filho, ele será conhecido como o próprio Deus na terra. E talvez, né, quando eu fico imaginando quando o anjo chegou assim, acho que todo mundo gostaria de ver um anjo. Quando o anjo chegou e começou a falar: Maria, você é bem-aventurada, você é bendita. Eu acho que no lugar de Maria eu tinha ficado feliz. Poxa, olha, Deus está gostando do meu proceder, né?
Mas Maria não ficou feliz. A palavra diz que aquilo ali perturbou ela no seu interior. E ela ficou, meu Deus, o que quer dizer estas palavras? E essa mulher, ela também entrou em crise, com certeza. Porque ela já tinha feito planos. Estava tudo certo. E aí vem o plano de Deus em cima dos planos dela. Você, mulher, já imaginou isso? Você já traçou tudo, como é que vai ser a sua vida, o que você vai fazer, isso e aquilo. E aí de repente vem o plano de Deus sobre a tua vida. Só que o plano de Deus sobre a tua vida fala assim: você sabe aquilo que você planejou? Pois é. Não vai ser bem assim que vai acontecer, minha filha. Eu tenho algo melhor para você. Você não vai entender agora, mas eu tenho algo melhor para você. E aí Deus começa a falar do plano dele. E talvez você, mulher, que já fez todo aquela maquete do plano que você gostaria para a sua vida, você vai se sentir frustrada, você vai se sentir a pior pessoa do mundo. Porque, poxa vida, eu queria fazer isso. Mas o plano de Deus, ele é melhor e ele é maior. E eu aprendo aqui, em primeiro lugar, que uma mulher de Deus, em meio às crises internas, ela esperou a voz do anjo. Ela espera a voz de Deus. E assim como o homem, que também não se precipita, a mulher de Deus, ela não se precipita, amém? A mulher de Deus, ela não deixa que as suas emoções a domine. Ela não fica apavorada aos extremos, sai correndo, descabelando. Por quê? Porque ela espera a voz do Senhor acalmar o seu coração. Ela não é comandada pelas suas emoções, amém, irmãs? Ela é comandada pela voz de Deus. Mas muitas vezes nós somos comandadas pelas nossas emoções. Quando vem a luta e a dificuldade, o que a gente faz? Se desespera, grita na casa, pega um copo, joga no menino, joga no cachorro. Vira a casa de pernas pro ar. Porque você está desesperada, você está sendo comandada pela sua vontade. E acabamos agindo por impulso, atropelamos tudo e todos. Mas a mulher de Deus, ela é sábia, amém? Ela é sábia. Tem mulheres que falam assim: ah, mas eu oro há tantos anos e o meu marido não é crente. Por que será? Talvez, não estou falando que é, mas talvez a culpa seja sua também. Porque em vez de você ser o canal que vai fluir e jorrar a presença de Deus ali dentro, você está sendo um canal que está destruindo a sua casa. Por quê? Porque as emoções estão dominando. A segunda coisa que eu aprendo com Maria é que ela questionou, mas as suas dúvidas não impediram ela de obedecer. É interessante que muitas vezes nós queremos saber de tudo, né? Nós queremos que tudo seja decidido antes, como é que vai fazer, como é que vai acontecer, para você saber se você vai pular nessa barca ou não. Eu não sei você, mulher, mas eu gosto do negócio bem explicadinho. O Igor fala assim: amor, deixa ele falar uma coisa, amor, eu não tenho as respostas tudinho. Ele fala pra mim, porque eu pergunto pra ele: amor, mas aí como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Como é que vai ser aquilo? Porque eu não sei como é que funciona a cabeça de outras mulheres, mas a minha eu conheço. A minha cabeça, ela é assim. Ela é uma cabeça organizada, tá, gente? Então as coisas ela vai acontecendo assim em blocos, e vai uma coisa se juntando à outra até chegar no denominador perfeito. Na minha cabeça as coisas funcionam desse jeito. Eu sou organizada até na forma de pensar. Então eu já quero saber como é que vai ser o princípio, o meio e o fim.
Eu não sei os homens que estão aqui, mas meu marido, ele não pensa assim. Ele vai fazendo as coisas. Mas eu entendo que muitas vezes ele vai fazendo as coisas porque ele está escutando a voz de Deus. Sabe? Porque ele está ali prestando atenção em cada passo que Deus está dando para ele. E ele não quer tomar nenhuma decisão errada. E de fato, às vezes, Deus, ele não dá o plano todo. Quando ele chamou Abraão, o que ele falou? Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Naquele momento, Deus falou para Abraão se levantar e sair do lugar dele. Deus não falou, olha, você vai lá para tal terra, a terra que emana leite e mel, você vai chegar em Canaã, lá em Canaã vai ter o exército, e lá vai ser assim. Não, Deus não deu nada disso para ele. Deus não falou nada disso para ele. Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Começa a caminhar. Só que a gente, mulher, eu não sei você, mas eu sou agoniada. Eu quero já um negócio, né, meia bronca pronto. Eu quero um negócio já meio pronto. Eu não quero negócio ainda vou te mostrar. Não, mostra logo. Acho que por isso que Deus não botou a mulher como cabeça da casa, né? Porque ele ia falar assim, minha filha, se acalme, ele ia ter prejuízo com a gente, né? Eu não sei a mulher de vocês, homens que estão aqui. E eu não sei você, mulher que está aqui, mas eu sou assim. Eu gosto de saber, é tudo muito organizado, muito bem, né? Os passinhos, tudo muito bem dado. Mas eu entendo que esse momento é um momento de fé para as nossas vidas, amém, mulheres? Nós precisamos não deixar que a dúvida nos impeça de obedecer. E isso é fé. Talvez teu marido está falando, meu amor, vamos por aqui, vamos fazer isso. E você, não, mas isso não vai dar certo. Mas Deus já falou com ele, minha irmã. Escuta, tenha fé. Sabe por quê? Olha o que Hebreus fala. Abre aí, Hebreus 11, de 1 a 3. Hebreus 11, de 1 a 3 diz assim. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que o que, gente? Não se veem. Continua. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o invisível veio a existir, das coisas que não aparecem. Minha irmã, haja com fé. Amém? Se você não tiver fé, peça para Deus, Deus, aumenta a minha fé. A palavra de Deus não fala de Sara, mulher de Abraão, no sentido de quando Deus chamou Abraão, não fala que Sara, Sara foi de boa. Não fala nada disso. Mas eu fico imaginando aquela mulher. Aquela mulher deve ter olhado para o marido dela e falado assim, meu Deus, esse homem é doido. Ele escutou uma voz, que ele não sabe nem de quem que é, porque naquela época Abraão não tinha relacionamento com Deus. Ele escutou uma voz que falou no coração dele, sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar, e ele quer que eu saia do meio da minha família e vá com ele. Esse cara é doido. Mas ela foi mais doida que ele, que ela foi. Isso é fé. Por isso Abraão foi o pai da fé. Porque ele creu mesmo sem ver, sem saber para onde ele ia. Ele acreditou na palavra de Deus. Mulheres, vocês precisam acreditar nesse homem que está aí do seu lado. No seu marido que está lá na sua casa. No seu pai, no seu pai que muitas vezes, né, fala, minha filha, não faça isso. É porque, de certa forma, Deus usa também o papai para falar as nossas vidas, amém? A terceira coisa que eu quero destacar dessa mulher é que ela confiou no seu esposo.
Maria confiou no seu esposo. O texto não fala de forma clara isso, mas quando você lê a história, né? A gente sabe que José teve um sonho, o anjo disse para ele fugir para o Egito, e Maria fez o quê? Foi com ele. Ela confiou no seu esposo. A mulher de Deus, ela confia no homem que está ao seu lado, no homem que Deus colocou ao seu lado. Ela não empaca. Quem é que teve o sonho? Foi José, né? Não foi Maria. Mas ela, mesmo sem ter recebido de forma direta a orientação de Deus, ela entendeu que Deus estava falando através do marido dela. Mulheres, estejam atentas à voz do Senhor, através do seu esposo. E eu falo isso assim, escutando primeiramente os meus ouvidos. Sabe, quantas vezes a gente fica empacada, porque nós não queremos acreditar que esse homem, cheio de defeitos, que está do nosso lado, escuta a voz de Deus. Mas lembre-se que você também é cheia de defeitos, e você também escuta a voz de Deus. Sabe, nós precisamos entender que quando nós não vemos o nosso esposo como um homem que escuta a voz de Deus, nós atrapalhamos o propósito de Deus para a nossa casa, para a nossa família. Nós começamos a atropelar as coisas. Vamos voltar para a vida de Abraão e Sara. Deus prometeu um filho para eles, né? O que aconteceu? Esperaram e nada do filho. Sara fez o quê? Foi dar uma ajuda para Deus, porque afinal, né? Já estava com 100, ela também lá com seus 90, né? Enfim, a gente sabe que o negócio já não é tão quente como antes. E aí ela foi ajudar. E ela falou assim: olha, Abraão, pega aqui a minha serva, tenha um filho através dela. Oh, mulher corajosa. Não tinha feito isso nunca na face dessa terra. Pega aqui, ó, a minha serva, tem um filho com ela e eu vou ser mãe desta criança. Já vai, fica sonhando. Mas ela quis ajudar, né? Ela quis ajudar Deus. E aí, a gente sabe o que deu, né? Por quê? Porque ela não quis. Ela achou, ela não confiou no seu esposo. Ela achou que estava demorando demais. Sabe, amadas irmãs, confie no seu esposo. Sábado retrasado nós falávamos aqui num culto de mulheres que a mulher, ela tem um poder dentro de si de influenciar. Ela pode influenciar para o bem, mas ela pode influenciar para o mal também. Ela tem esse poder de influência sobre ela. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Mas a mulher que não é sábia, aquela que é tola, ela destrói com as próprias mãos a sua casa. Quantas vezes nós, em vez de influenciarmos de forma positiva, a gente influencia de forma negativa. E aí a gente atrasa as bênçãos do Senhor para a nossa casa. A gente causa confusão. Esse filho de Abraão, gente, que está dando problema até hoje. Vocês sabem disso. Dá problema até hoje. Vamos vigiar, amém? Mas eu quero fazer um adendo aqui, né, maridos? Lembre-se de que Deus não fala só com você, Deus também fala através da sua esposa, sabe? Então escute também, confie nela, confie nessa mulher que Deus colocou do seu lado. Converse com ela, busque, sabe? Entender o coração dela, busque ouvir as palavras dela. A última decisão normalmente vem de você, homem.
Mas essa mulher também tem sabedoria para derramar sobre a sua vida, amém? A quarta coisa é que a mulher de Deus, ela sabe guardar segredos. Isso está em Lucas 2, 18 e 19, diz assim: E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores diziam. Isso foi quando os pastores foram visitar Jesus. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria guardava todas as coisas em seu coração. Ela protegia a sua família, ela protegia seu marido, ela protegia o seu filho. Ela não expunha os planos de Deus, os sonhos de Deus, os propósitos de Deus por toda a terra. Ela não expunha a sua casa. Mulher, você tem exposto a sua casa? Acontece alguma coisa, dizem que mulher só sofre calado se ela não tiver crédito no celular. Se ela tiver, ela liga rapidinho para alguém, para uma outra mulher, e começa a fofocar. Olha, você não sabe o que aconteceu, meu marido, não sei o quê. Diz que mulher não sofre sozinha, só se não tiver crédito no celular. Mas se tiver, meu amigo, segura a bronca. Que a sogra vai saber, o papagaio vai saber, o gato vai saber, a vizinha vai saber. Nós precisamos aprender com Maria, guardar a nossa casa, amém? Guardar aquilo que Deus nos deu de precioso, meu irmão, minha irmã. Nossos dias isso é um desafio, porque as redes sociais estão aí expostas, né? Acontece alguma coisa, você nem precisa ligar mais. Se você tiver um Wi-Fi, abre o seu Instagram, o seu Facebook, o seu Snapchat, o seu, enfim, sua rede social, e começa a desabafar. Começa a buscar aqueles posts, aqueles memes que falam que homem é isso, e que marido não sei o quê, e que não sei o quê, e que a família... E faz um arraso. Nós estamos expondo a nossa casa. Nós estamos dando arma para o nosso inimigo. Nós temos que ser como Maria, guardar no nosso coração, amém? Não estou falando que você também vai morrer sofrendo, minha irmã, calada, não. Você vai buscar pessoas, homens e mulheres de Deus, para ajudar a sua casa, amém? Só que você não vai expor e abrir a sua vida, a sua casa para todo mundo. A quinta coisa, a mulher de Deus, ela acredita nos planos e sonhos de Deus para a sua vida. Assim como o homem de Deus, a mulher de Deus acredita que Deus tem planos para a sua vida, para a sua família. Ela sabe que existe um momento certo para que as coisas aconteçam, para que elas venham a acontecer. Ela não passa por cima do tempo de Deus. Ela sabe esperar com paciência. Enquanto ela aguarda, ela planta boas sementes em sua casa, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos. A mulher de Deus, ela sabe que Deus tem um plano para a sua casa. E ela não desiste da sua casa. E ela não abre mão da sua casa. E ela não abre mão dos planos de Deus para a sua casa. Ela ora, ela busca. Ela paga um preço de jejum, de oração. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo nesses pontos, quando um homem e uma mulher de Deus se juntam, eu vejo um lar se formando. Eu vejo o reino de Deus sendo manifesto na terra, através de uma família que tem um propósito. A sua família tem um propósito, amém? Diga isso, a minha família tem um propósito. Eu não vou desistir da minha família. Não desista. Meu irmão, não desista da sua esposa. Não desista do seu esposo. Não desista dos seus filhos. Não desista daquelas pessoas, dos seus pais, daquelas pessoas que Deus colocou debaixo da sua cobertura espiritual. Talvez lá dentro da sua casa, você é uma filha, você é a única que conhece a palavra, você é a única que está servindo ao Senhor. Ali você é o reino de Deus sendo manifesto naquele lugar. E ali você vai ser o canal de Deus
para a vida daquelas pessoas, para que aquelas pessoas venham a conhecer o Senhor, para que os planos do Senhor sejam manifestos na sua casa, através da sua vida. A mesma coisa você, homem, você, mulher de Deus. Talvez você é o único dentro da sua casa que de fato ali está firme na rocha. Persista, permaneça, acredite nos planos e nos sonhos de Deus, porque a palavra diz que tudo passará, mas a palavra dele permanecerá. E se ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida todo o propósito dele, na sua casa, na sua família, nos seus filhos, nos seus pais, na sua geração. Eu lembro que quando eu me casei, eu e o Igor, nós conversávamos muito sobre isso, porque nosso namoro foi um namoro que a gente optou num namoro santo, né? O pessoal chama, como é que é? Escolhi esperar? Eu não sei como é que hoje. Escolhi esperar, né? Então a gente não se tocava, a gente não se beijava, a gente não tinha, né, nada a mais. Então a gente conversava muito, a gente tinha muito tempo para conversar. Porque quando não começa com aquelas pegação, né? Você vai fazer o quê? Vai conversar. Então a gente tinha muito tempo para conversar. A gente conversava muito. E uma das coisas que nós tínhamos plena convicção é que Deus, Ele não estava unindo apenas um homem e uma mulher, mas Ele estava unindo um propósito. Ele estava levantando um propósito ali naquele relacionamento, no nosso relacionamento. E eu me lembro que um dos hinos que nós cantamos no nosso casamento é o hino do André Valadão, antigo, que diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto as nossas alianças entravam, aquele hino estava sendo ministrado. Eu me lembro muito disso. E eu chorei muito. E nós orávamos e falávamos: Senhor, nós não estamos casando para ter uma geração que vai se perder, mas a nossa geração, ela vai honrar ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu sei que o Senhor hoje está unindo eu e o Igor, nós dois, mas o Senhor tem um plano de uma geração através de nós. Uma geração. Quando eu falo de uma geração, eu não estou falando só de uma geração de filhos nossos, genéticos, mas eu falo de uma geração de filhos espirituais que Deus quer gerar. Deus tem gerado através das nossas vidas. E vocês fazem parte desse plano. Uma família, uma geração de filhos que Deus tem gerado. Você, homem, você, mulher, Deus quer gerar uma geração através de você. Não é só de filhos que venham, né, geneticamente de vocês, mas filhos espirituais que Deus quer entregar para você cuidar. Filhos espirituais que Deus quer falar: olha, cuide, coloque no caminho que deve andar, para que esses filhos possam gerar outros filhos. Deus, Ele não une apenas um homem e uma mulher, Ele une propósito.